Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Bem-vindo e bem-vinda ao Freudcast. Hoje nós vamos falar sobre situação de guerras, como quem é esse sujeito, né, que passa por essa pressão, por essa coisa de perder suas raízes, de ser desalojado, de ter que ir para um outro país, quem é esse refugiado e como se constitui esse sujeito. E quem vai nos explicar tudo isso é a psicanalista a Ana Silvia Rosal de Rosal, que defendeu uma tese, Refúgio, o mal-estar contemporâneo. Ana, bem-vinda ao Freudcast. Muito obrigada, Rose. Um prazer estar aqui falando com você. Primeiro, por que você se interessou por esse assunto? Porque eu acho que quando um psicanalista ele se interessa por alguma coisa, é porque aquilo fala muito dele, né? Como que você chegou a esse tema? É verdade, tem até uma história curiosa, sabia? Eu muito empolgada com a pesquisa do doutorado, numa sessão de minha análise, eu falei para a analista, num outro sentido, né? Mas ela me apontou outra direção muito interessante. Eu falei, nossa, mas eu estou amando, esse é o trabalho da minha vida. Aí eu calei, né? E ela respondeu, é o trabalho da sua vida. E, de fato, as experiências que o refugiado vive, ela é comum ao psiquismo de qualquer sujeito, seja ele fixo em sua terra natal ou esse sujeito deslocado, né? Aquele que deixa sua terra natal, que, por variados motivos, embora a minha pesquisa se concentrou no refugiado, no caso de pessoas que saíram da Síria por causa da guerra civil que iniciou há 12 anos e ainda não tem nenhum sinal de que vai parar. Agora, como que você foi construindo, o que você tentou buscar nessa tese? Você falou assim, ele não se diferencia de quem está no território fixo e de quem está deslocado. Eu imaginei, na minha ignorância, que se diferenciava por conta da exposição a essa situação de guerra, a essa situação de exclusão e de não pertencimento. Então, eu imaginei que esse sujeito fosse diferente. Explica para a gente um pouquinho como que é constituído esse sujeito. Sim, em parte sim é diferente, mas em parte é igual. Como assim, né? A tese tinha o objetivo de compreender as implicações psíquicas do refúgio. Então, o que apareceu? Principalmente a questão do desenraizamento, né, um abalo identitário que eles vivem ao ter que sair do país para proteger a sua vida. Mas acontece que um abalo identitário não ocorre só nessas situações. Em vários momentos, várias pessoas vivem por outros motivos, mas vamos aos poucos, vamos chegar lá. Então, eu fui observando essa perda do referencial, porque essa pessoa se desloca de uma maneira abrupta. A ideia do refúgio ela surge por não ter outra possibilidade, mas não era um projeto de vida, não era o desejo genuíno dessa população, mas uma vez o país em guerra, já há alguns anos, eles entenderam que para continuar vivo precisavam sair de lá e ir para um lugar seguro, né? Depois a gente vai falar por que a escolha do Brasil pelos sírios. Bom, o que apareceu muito é a questão do luto, um luto que, pelas pesquisas, por tudo que eu fui vendo, né, é um tipo de luto que é muito comum passar de uma geração para outra e para outra, até mais ou menos 4 gerações, porque aquilo que não foi elaborado, aquilo que ficou inscrito no inconsciente como um trauma,
a que esse sujeito refugiado não conseguiu nomear, fica, né? Esse registro, além de ficar, ele é transmitido, o que a gente chama de herança psíquica, para as gerações futuras. Geralmente, com a ideia de que o outro, né, a outra geração, possa dar conta, possa elaborar esse trauma. No entanto, apareceu um outro tipo de transmissão psíquica no meu estudo, que a gente pode falar aqui também, que não foi transmitido para o outro elaborar, mas justamente para o outro manter aquele sonho da perda, de não perder o Estado da Palestina. Agora aqui a gente volta lá atrás. Lá na criação, né, quando dividiram o Estado palestino, metade Palestina e metade Israel, muitos palestinos foram abrigados por outros países. E o acordo que eles fizeram com a ONU é que eles permaneceriam, e os seus dependentes também, no campo da nacionalidade estaria escrito refugiado palestino. Tá? Então, temos essas pessoas. No meu caso, eu conversei com pessoas que pais ou avós foram para a Síria, mas que já nasceram lá, já está na segunda geração ou terceira nascendo na Síria. E esse foi um luto, né? A gente, quando fala em luto, está falando em perda, em elaborar essa perda, em processar, falando num termo mais comum, essa perda e assimilar. Essa geração que saiu da Palestina, pelo menos grande parte dela, não aceitou. Muitos, inclusive, levaram a chave de casa e passam para as gerações futuras na esperança que um dia eles retornem à Palestina e entrem na mesma casa. Então, aquelas fases do luto, eles não passaram, eles não aceitaram esse luto, né? Então, eles exatamente. Teve uma recusa do luto. Eles lutam para retomar, para como se fosse para desfazer essa saída. Então, ao transmitir essa sensação, essa cultura, essa identidade para os seus filhos e netos, eles não esperam que esses netos elaborem esse luto, mas que ajude. Eu até coloco assim uma imagem que me veio, né? É como se eles herdaram um defunto para velar, mas não é para fazer o enterro, é para ressuscitar esse morto. Né? Então, eles querem que os seus descendentes retomem, voltem para a Palestina. Então, é muito comum esses refugiados palestinos nascidos na Síria nunca foram à Palestina, mas ao longo da entrevista eles diziam: quando eu voltar para a Palestina, mas como é que a gente volta para um lugar onde nunca estivemos? Nunca foi. E aí, mais que isso, por exemplo, que tipo de sintoma ou de distúrbio que esse aparelho psíquico pode desenvolver em razão desse sujeito não ser pertencente, não sentir que o país que ele nasceu é dele, mas que ele está naquela terra prometida, ele está em busca dessa terra prometida. Isso, que é uma terra idealizada, né? A idealização, a gente exclui aquilo que não é interessante e o que é bom é maximizado, né? Então fica um verdadeiro paraíso, a passarga do Manuel Bandeira, né? Então, acima de tudo, muito sofrimento. São pessoas que sofrem como se tivessem interditados. Eles nem são palestinos, quer dizer, são de direito e se sentem, mas assim, eles não se apropriaram na totalidade dessa cultura, não conhecem o território e vivem num outro ambiente cultural e que eles também não se permitem assimilar em sua totalidade. E agora vivendo no Brasil. Então, eu lembro de uma entrevistada que ela perguntava: mas e agora? De onde eu sou? Porque eu sou palestina, eu nasci na Síria, gosto do Brasil, vivo aqui já há alguns anos, e eu sou de onde? E aí eu até interferi, assim, eu falei: olha, você não seria desses 3 lugares? Ela: não serve, eu tenho que ser da Palestina. Nossa.
E qual que é o reflexo no psiquismo dessa pessoa, o fato dela não ter essa origem, de não se identificar? Eu imagino que existe uma desidentificação. Olha, existem áreas vazias, né, como se áreas da própria pessoa, como se ela não habitasse esses espaços no seu mundo psíquico. Porque ao receber essa herança, sem se apropriar dela, simplesmente aceitar, sem questionar, sem criticar, aquilo é algo estranho a ela. Por mais que essa pessoa diga, eu quero voltar para a Palestina, eu sou palestina, em alguma medida, sim, ela se identifica com algo, mas aquilo não é uma identificação sadia, foi uma identificação com uma parte traumática, com o patológico negativo dos seus antepassados. E aquilo fica encriptado no sujeito, fazendo barulhos, né, ecoando os sofrimentos, onde é como se ele vivesse uma vida que não é exatamente, não é uma vida autêntica, nem tudo da sua vida é dele mesmo. Como se fosse algo, eu vou usar aqui uma palavra entre aspas, falso, sabe? É meu, mas não é bem meu, porque na verdade eu engoli do jeito que veio. Não posso dizer que esse sujeito tem aquela história do falso self, né? Não é o caso, né? Então, essas pessoas, a gente vai ver, até por quem estudou isso antes de mim, aliás, isso começa com Freud, depois vem para o KS, que ajudou muito, né, com esse trabalho, são pessoas que vão cair naquele que a gente chama de alienação narcísica. Porque o narcisismo dos pais, ou seja, o desejo dos pais, aquilo que os pais almejam, que é o resgate, o retorno da Palestina, esses filhos e netos estão alienados com esse desejo, como se fosse deles, mas na verdade não tem essa legitimidade. Por isso que causa desconforto, por isso que causa sofrimento. Então essas pessoas ficam nessa, quem sou eu, né? De onde eu sou, mas eu posso ser, eu não posso. E por que é difícil, então, recuar dessa posição, né, e buscar uma elaboração disso tudo? Porque eles ficam presos na lealdade, uma lealdade invisível aos seus antepassados, que, em tese, garante aceitação e amor. Então, contestar esse legado é uma ameaça à aceitação da família, que, acima de tudo, na cultura dessa região, tem um valor extremamente forte, eu diria até que mais forte que o nosso. Agora, por exemplo, o teu texto, Refúgio, o mal-estar contemporâneo. Não tem como a gente não se lembrar de Freud, porque Freud viveu essa situação de refugiado, quando ele sai, né, do estado de origem dele, vai para um outro país por conta do nazismo. Você chegou a usar esse mal-estar da civilização no seu trabalho, ou você foi para um outro foco? Você conseguiu pensar nisso, Freud, refugiado, Sim. Ele desenvolvendo as suas teorias? Como que foi isso na tua tese e até na tua formação mesmo, para poder escrever essa tese? Eu li bastante Freud. Freud é sempre, né, o alicerce. E citei alguns trechos dele, tanto, principalmente os textos chamados sociais, aquele que fala do homem na cultura, né? Nós nos constituímos a partir das identificações com as figuras parentais, mas também com a cultura. Aliás, o superego é produto disso, né? Mas eu não fiz assim, eu cito algumas questões em relação a Freud, mas eu não fiz um capítulo, enfim, um parágrafo, sabe? Ela foi permeando a tua tese, né? Isso. Não exatamente agora, o caso dele. Eu falo, mas... eu cito Freud... quando eu digo que as perdas que ele viveu, até porque foram vários eventos, não só a guerra, mas teve a gripe espanhola, que ele perdeu uma filha, né?
Então, é também uma pandemia, como a gripe espanhola e a Covid-19, tem muitas semelhanças com o estado de guerra, né? Uhum. Você falou que o superego, ele é um produto da cultura, né? Aí eu fiquei imaginando, no caso desse refugiado que está inserido num país que ele não considera dele, mas ele tem aquela cultura. Mas ele também está ali vivendo essa alienação narcísica, pensando na cultura do povo dele. E que os próprios antepassados, os avós, deixaram, como você falou, esse caixão que precisa ressuscitar esse morto, né? E como que é essa formação, esse sujeito, qual que é o produto ou sujeito dessas culturas que não estão definidas, vamos assim dizer? Tá, antes eu vou só esclarecer uma coisa que eu acho que eu não fui muito clara. Entre as pessoas que eu entrevistei, né, todos nasceram na Síria, mas alguns são refugiados palestinos. Entre os refugiados palestinos, nem todos estão alienados pelo sintoma dos seus antepassados. Alguns estão. Né? Entendi. E os sírios de nascimento, né, aqueles que já nasceram na Síria, eu não identifiquei, sim, identifiquei dor, desamparo, porque rompe com toda a cultura, com o cotidiano. A história do desenraizamento que você apontou, né? Exato, exato. Tá. A questão da herança psíquica foram em alguns refugiados palestinos nascidos na Síria. Agora, o que a tua tese aponta, então eu tinha entendido errado, eu achei que você tivesse identificado o mesmo sintoma, ou a mesma, em todos, né? Agora, o que a tua tese aponta, diante você percebeu, nas suas observações, de desenraizamento, o abalo identitário, a perda do referencial, essa história dessa alienação narcísica, a tua tese aponta para uma solução ou para uma ajuda? Qual foi o resultado para poder ajudar essas pessoas que podem passar por isso? Muito interessante, essa pergunta me dá a oportunidade de falar, né, sobre um objetivo pretensioso meu no trabalho, que era contribuir em alguma medida com o material, no caso um material de pesquisa científica, né, que jogasse luz sobre o sujeito do inconsciente, porque as políticas de recepção dos refugiados, tanto no Brasil e em boa parte do mundo, eles miram no sujeito do direito, o que é extremamente importante, mas não é suficiente. Essas pessoas, sim, elas precisam de documentação, precisam de um visto legal, né, de um ingresso legal no país, de acesso aos sistemas públicos, saúde, educação e etc. Mas isso não é a totalidade. Tem todo um abalo identitário, tem um sofrimento psíquico muito importante que, geralmente, essas políticas não contemplam. Eles olham para o refugiado e falam, ele precisa... Aqui no Brasil, por exemplo, carteira de trabalho, o registro de estrangeiro, o visto, e vamos encaminhar para emprego. Ok. E o que ele faz com o luto, com a dor do desamparo, com toda uma tristeza, né? Porque, veja bem, é um rompimento abrupto. Imagina a gente aqui, agora, entra alguém e fala, caíram 300 bombas no Brasil, vamos sair agora e, sabe, com a roupa do corpo. É o que aconteceu com a Ucrânia, né? Os ucranianos que tiveram que deixar as suas famílias, tiveram que deixar os seus maridos, porque eles não estavam autorizados a saírem do país, de uma hora para outra. Eles não estavam esperando, de repente eles dormiram sem a guerra e acordaram no meio de uma guerra, né? Exatamente, exatamente. A gente pode ver isso de perto agora com a Ucrânia, né? Bem semelhante. A grande diferença ali é que na Ucrânia foi praticamente ao mesmo tempo, né? Ou num período muito curto de tempo saíram milhões de pessoas. Na Síria foi ao longo de alguns anos. E aí, Rose, eu achei muito curioso como as pessoas vão se dando conta que o país estava em guerra.
Não é que no dia que a Cruz Vermelha decretou, olha, já morreu mais de 56 mil pessoas, então isso já é o estado de guerra, e todo mundo assimilou essa informação? Não. Porque o cotidiano dessas pessoas ele é alterado paulatinamente. Né? Uma região entra em guerra, a outra não. Então, quem está lá dentro, vivendo essa agressão, esse abalo, né? Não percebe que está sob violência. É como assim, teve um conflito ali, tal povo foi atacado. Por exemplo, tem um rapaz que eu entrevistei que eu perguntei para ele como ele percebeu que a Síria estava em guerra. Ele disse, olha, na verdade já vinha há algum tempo acontecendo muita coisa, só que um dia ele acorda às 6 horas da manhã com um estrondo. E aí ele sai do jeito que ele estava vestido, com pouca roupa, acorda e sai para a rua e vê um carro pegando fogo. Ele se dirige até esse carro e viu que tinha uma pessoa dentro. Então ele puxa a pessoa para evitar, né, o incêndio. E quando ele puxa, ele viu que as pernas da pessoa ficou dentro do carro. São coisas, é um horror. Eles vivem um horror, perigo de morte a qualquer momento. Então, aí foi o grande susto, foi que não deu mais para negar, vamos dizer assim, que tinha uma guerra instaurada no país. Então, ele volta para a casa dele, a ambulância chega, faz o socorro, ele volta para casa, e quando ele se olha no espelho, se vê todo sujo de sangue, e ele diz que desmaia, né? Aí foi neste momento que ele se deu conta que o país estava em guerra, que a coisa era muito maior do que ele estava tentando acreditar. Nas suas entrevistas, você percebeu que essa negação em relação à guerra foi uma forma que o ego se viu ou se achou para poder preservar até a sanidade dele? Exatamente. Exatamente. Negação até certo ponto. Eu uso entre aspas, por falta de um nome melhor. Mas o que está além disso? A gente está falando de um evento traumático. E o que é o trauma? Aquele evento, aquele acontecimento, a experiência, cuja intensidade de energia psíquica mobilizada é tão intensa que ele não consegue processar. Então, as pessoas não entendem direito o que está acontecendo. Não, explodiram tal cidade. Não, mas a outra não explodiu. Então vai processando aos poucos. Sabe como a gente fala popularmente, até a ficha cair leva um tempo? Por quê? Porque é duro demais, é brutal, é o que a gente chama em psicanálise de horror, esse perigo da morte a qualquer momento, um cenário de guerra. Então, uma negação aí quase que natural, sabe? Do próprio processo traumático. É difícil compreender, é difícil dar um nome para isso. Então, fica difícil assimilar a guerra. Esse rapaz chegou no momento extremo, ele participou de uma cena de socorro, né, a alguém que foi atingido, para ele entender, de fato, que o país estava em guerra. E por que eles escolheram o Brasil? Então, é curioso, porque tem questões mais objetivas e outras subjetivas, né, que estão juntas. Então, eles vão falando, principalmente por 2 motivos, do ponto de vista objetivo, porque é um dos poucos países que, segundo eles, aceita dar visto de entrada para esse refugiado, ou visto humanitário, eles diziam, é o Brasil e a Turquia. E depois porque a vinda para cá é de avião, evita aquelas precárias viagens em botes no oceano. Né? Então, tem a questão da segurança, tanto por entrar legalmente no país e por evitar um deslocamento perigoso. Mas, eu lembro de especificamente, um entrevistado, que a gente deu o nome fictício de Mohamed, ele escolheu o nome, ele fala que ficou com muita raiva, com muito ódio do povo árabe, porque os países vizinhos, com a mesma cultura, a mesma religião, mesma língua, fronteira, né, geográfica, não aceitavam os sírios.
Por exemplo, teve uma família que veio, quando a casa deles foi explodida, foi bombardeada, graças a Deus, eles estavam fora de casa, só que eles não puderam, então, pegar os documentos. A mãe estava com seu documento, mas os filhos não. Então, o pai veio para o Brasil para conseguir um documento provisório para que eles pudessem fazer a viagem. E esse documento é um documento brasileiro, uma autorização brasileira. Então, eles pegam um voo até Dubai, se não me engano. Bom, e lá eles não podem, as crianças são aceitas no hotel para fazer um pernoite, mas a mãe não, porque ela tem passaporte sírio e eles não hospedam sírios. Absurdo! E como que eles lidam? E por isso que esse olhar sobre o sujeito do inconsciente, ele é tão importante, porque essa pessoa ela sai desse lugar cheia de ódio, de ressentimento, cheia de traumas, né? E por isso que o governo teria que ter políticas públicas para poder tratar desse sujeito que chega nas mãos deles, né? Sim, políticas públicas que abranjam a dimensão do sujeito do inconsciente, a subjetividade, as necessidades psicoemocionais, a elaboração do luto, do trauma, o rompimento com a cultura anterior, que aí se começa a se instalar o luto e o abalo identitário, até o ingresso numa nova cultura, que não é nada fácil. Não é. A sua tese virou livro ou ainda não? Está em vias de. Eu estou organizando, porque o livro tem um outro formato, então eu estou vendo que eu tiro, estou acrescentando outros aspectos. É um tema muito amplo, então eu quero alguns aspectos assim específicos, eu quero explorar mais no livro. Eu acho que é um tema amplo, um tema super atual, né? E é apaixonante também, né? Assim, eu conversando com você aqui, você sempre está querendo, nossa, o que mais que tem, o que mais que tem? Mas eu preciso parar a entrevista, não tem jeito, né? Tá vendo? É da sua vida também, porque quem nunca viveu uma situação de desamparo? O próprio nascimento, né, é o primeiro desamparo que todos nós vivemos. É nesse sentido que tem muito... Agora, claro, a gente não viveu com uma ameaça bélica, né, no nosso ouvido. Sim, sim. E se alguém quiser saber mais sobre a tua tese, não tem como, você vai ter que esperar o livro, é isso? Essa tese pode ser lida na Biblioteca da PUC de São Paulo, mas em breve, nos próximos... Até o fim do ano, o livro deve sair, né? E eu tenho algumas lives sobre isso no meu canal do YouTube. Qual que é o teu endereço? Qual é o endereço do seu canal? É Ana, com 2 N's, né? Ana Silvia Rosal de Rosal. É o meu nome completo. Tenho, acho que 2 ou 3 lives sobre esse tema. E eu estou aberta também, né? Essas pessoas foram extremamente generosas, né? Ao falar comigo, ao compartilhar tanto da sua dor. Então, onde eu puder levar, né, essa dimensão que fica esquecida, do quão importante é, né, essa política pública oferecer algo, mas oferecer de verdade, né? Como eu lembro que tem um refugiado que disse, olha, eu fui numa ONG aí que presta esse serviço, peguei uma fila enorme, cheguei lá, a pessoa pediu para contar a minha história, mas espera aí, minha história é uma ferida aberta, ele dizia, né? Eu contei, eu remexi nessa dor inteira para no final ela me indicar para outra fila para eu pegar uma cesta básica. É muita violência, né? Eles estão expostos à violência, e aí quando chega aqui, eles são, mais uma vez, desrespeitados, né? Exatamente, exatamente. As pessoas olham quase como... Não sei nem te dizer o quê, mas não é como um sujeito, né? Como uma pessoa humana. Pois é, eu acho que essa sua tese, ela é super importante e teria que cair nas mãos, o livro, quando ficar pronto, né? Nas mãos de quem trabalha com esses refugiados, de quem vai atendê-los, de quem vai recebê-los, né? Para poder entender que você não está com um refugiado ali na sua frente, você está com uma pessoa que sofreu demais, que está desamparada, que está cheia de traumas, e o mínimo que a gente tem é respeitar, né?
Exato, a burocracia que é para essas pessoas conseguirem o visto. Eu lembro de um entrevistado que falou assim: eu cheguei no Aeroporto Internacional de São Paulo, não encontrei ninguém para me ajudar, ninguém que falasse inglês. E aí eu falei, bom, se no Aeroporto Internacional ninguém fala inglês, eu estou perdido, o que vai ser de mim? Então, aquele desamparo de estar sozinho no mundo desconhecido é intensificado diante dessas situações. Tá certo. Bom, Ana, eu quero agradecer o nosso bate-papo, foi maravilhoso mesmo. E aí, eu vou deixar, você tem Instagram ou não? Tenho, meu Instagram também é Ana Silvia Rosal, só não tenho D. Tá, então, Ana Silva Rosal, né? Então, Ana Silvia Rosal. Para quem quiser, então, seguir a Ana, por favor, entre aí. E eu vou esperar ansiosa pelo teu livro, e quando publicar, você me dá um toque, nós voltaremos a conversar, tá bom? Será um prazer. Muito obrigada por esse convite. Foi uma honra, Rose. Eu que adorei, viu? Muito obrigada mesmo. Adorei ter te entrevistado, aprender um pouco mais sobre esse olhar, né? Sobre o refugiado mesmo. E você abre um leque, que é verdade, porque quando a gente vê um refugiado chegando naqueles barquinhos, teve aquela história da foto daquele bebê, lembra? Na praia, que chocou o mundo inteiro, mas ninguém fala sobre a saúde mental desse refugiado, né? Exato. Assim, espetacular mesmo o teu trabalho. Muito obrigada, viu? E que você possa contribuir e levar para muita gente essa tua tese. Muito obrigada, viu? Obrigada, Rose. Um abraço. Outro. Bom, gente, e eu vou ficar por aqui, né? Eu fiquei encantada com essa entrevista e espero, claro, depois ler o livro da Ana Silvia Rosal. E convido você para estar conosco na semana que vem, quando eu terei mais um assunto, mais um psicanalista para a gente poder falar sobre psicanálise. Beijo, gente. Tchau.